todos. Estamos hoje aqui com a professora Lúcia Helena de Souza Martins, graduada em Direito pela Univale, mestre e doutora em Desenvolvimento Regional pelo Programa de Pós-Graduação da FURB, a Fundação Regional, da Universidade Regional de Blumenau. Ela é professora, docente com atuação nas áreas de Direito Constitucional e Ambiental. Sua área de pesquisa é o desenvolvimento do meio ambiente e democracia, tem experiência de 10 anos na área de gestão acadêmica e atuou como coordenadora do curso de Direito da Unisociesc. É nessa condição que nós convidamos, então, a professora Lúcia Helena para conversar conosco sobre ensino jurídico voltado à advocacia. Então, como que nós, aqui da ESA São Paulo, estamos pensando e trazendo esses colegas com outras realidades, de outras regiões do país, para pensar junto conosco sobre como prepararmos os nossos novos advogados, como prepararmos os nossos advogados a essa nova realidade, pandêmica ou pós-pandêmica, se algum dia chegarmos lá, mas também, né, daquilo que o mercado tem exigido, daquilo que a gente deve preparar. Então, professora Lúcia Helena, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, é uma honra tê-la aqui conosco, e a palavra está com você. Muito obrigado. Obrigada, João. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui conversando, falando sobre o ensino jurídico com você, a convite do professor Adriano, que é uma pessoa muito querida, né, com quem eu tenho uma relação muito bacana e de muito respeito, pela formação e pelo trabalho que ele, você e os colegas desenvolvem na ESA em São Paulo. Eu considero extremamente relevante nós estarmos reunidos e dedicados a esse tipo de diálogo. O ensino jurídico, na formação do advogado, ele é extremamente relevante e ele precisa ser pensado a partir desse contexto de mercado, no meu ponto de vista, desde o início, desde a graduação, né? É extremamente relevante que o acadêmico ele ingresse aberto, claro, a todas as carreiras, né, possíveis que o direito proporciona, mas que ele entenda que a advocacia ela é um caminho, né, ela é um caminho e precisa ser pensada enquanto um caminho e uma oportunidade. Eu me recordo de ter ingressado na graduação já com essa perspectiva da advocacia, né? Tinha também em mente o Ministério Público, mas eu tinha a perspectiva da advocacia. E isso fez muita diferença, porque você pensar a sua trajetória acadêmica a partir daquilo que você pretende alcançar, te proporciona trabalhar essas habilidades e competência durante o processo, né? E isso eu sempre falei aos meus alunos, aos meus acadêmicos, enquanto professora, mas essencialmente enquanto coordenadora de curso. Então, lá no primeiro dia, naquele primeiro contato, era feito esse diálogo para que o acadêmico compreendesse a importância do processo que se inicia. Porque a graduação ele é um processo que vai ser iniciado e que não tem um fim, né? Nós que estamos no meio jurídico, a gente sabe disso. Nós temos mudanças de legislação, nós temos as novas tecnologias, então nós temos uma série de questões que vão surgindo durante a nossa carreira e que nós precisamos estar prontos para a compreensão de que estaremos sempre estudando, sempre pesquisando, sempre buscando mais. Então, esse é um primeiro ponto que eu considero importante nós discutirmos, que é você compreender que o direito ele exige essa preparação contínua, né? Falando, claro, da nossa área. Eu não sei o teu caso, João, mas eu comecei a graduação e comecei a advogar, nós não tínhamos o sistema, né? Um sistema eletrônico, nós não tínhamos um EPROC para ser trabalhado, e isso foi durante. Então, a gente nunca parou de estudar, nós nunca paramos de estudar, né? Nós nos adaptamos. Teve mudança de Código Civil, mudança de Código de Processo Civil. Então, veja a importância de nós termos essa consciência quando nós iniciamos esse processo. Bom, por que eu estou falando isso? Porque nesse contexto do ensino, eu também
acompanhei uma transformação, né? Novas metodologias surgiram. A ESA falou, né? Tem falado sobre as metodologias ativas, e essas metodologias ativas, lá no início, elas deveriam já ter surgido como um caminho a ser perseguido, a ser trilhado, e não um atalho. Ocorre que nós tivemos as nossas novas diretrizes curriculares, né, nacionais alinhadas, então as instituições adequaram os seus PPCs, né, os seus projetos pedagógicos de curso, e nesse caminho surge a possibilidade de você trabalhar com a modalidade de educação à distância, e com ela também outras metodologias. E aí é quando eu entro nesse período pré-pandêmico, que foi antes da pandemia. Nós já temos a emergência dessas novas metodologias, nós temos a emergência do modelo à distância para o curso de Direito, né, que ela acaba surgindo um pouco depois, né, o Direito ele resistiu muito à implantação da educação à distância, e quando eu acompanhei esse processo, o que eu percebi foi que ele surge como uma grande inovação, mas para os acadêmicos e professores não parecia ser uma grande inovação como processo, e sim uma inovação que vinha dar uma resposta a uma necessidade das instituições de ensino que ganharam a chancela do MEC, né? Então, essa foi uma dificuldade. Por quê? Porque foi um processo muito abrupto. Ele não foi um processo, na verdade, eu acho que a gente não pode chamar de processo, ele surgiu. Ele não foi processual. Então, acredito que esse é um primeiro ponto que gera reflexos em algo que nós estamos conversando há um pouco tempo, né? Que você estava comentando das aulas, que você percebe que nem todos estão preparados para o ensino mediado por uma tecnologia, porque até então, antes da pandemia, nós tínhamos praticamente os alunos em sala de aula, seja na graduação ou pós-graduação, trabalhando novas metodologias, mas não necessariamente trabalhando com a mediação da tecnologia, que é o ensino à distância. Então, essa é uma questão. Nós tivemos essa emergência da educação à distância de uma forma abrupta e não de uma forma processual. E isso surge num cenário de cursos que existia uma mentalidade do 100% presencial. Então, o que eu percebia nas nossas discussões, e aí agora eu estou falando como gestora. Bom, é possível e é considerado 100% presencial o curso, ainda que ele tenha o percentual da modalidade à distância. Mas isso não fazia sentido para os alunos, para os acadêmicos. Então, esse é um outro ponto que eu considero relevante. Lá no seu primeiro dia de aula, coordenador de curso, é você abrir e apresentar o projeto pedagógico do curso, apresentando a aula, seja ela no modelo de disciplina totalmente à distância ou mediada com a tecnologia, ou híbrida, né, que eu particularmente considero um modelo mais adequado, um modelo híbrido. Mas apresente isso para o seu acadêmico, apresente para que ele entenda que isso está inserido e pensado no projeto pedagógico do curso, e que faz sentido porque nós vivemos numa sociedade diferente. E isso já estou falando no período pré-pandêmico. Nós já estávamos inseridos em outro processo, uma outra sociedade, com outras tecnologias. Então, o projeto pedagógico do curso já está pensado dentro desse contexto, em que faz sentido você ter essas metodologias ativas. Só que isso precisa ser conversado, dialogado, isso não desapareceu, o diálogo ele ainda é essencial, né? E isso também se aplica, João, no meu ponto de vista, aos professores. Você precisa ter a sua equipe junto de você, conversar sobre o projeto pedagógico do curso, contextualizar esse projeto pedagógico e discutir como essas novas metodologias são necessárias para o ensino jurídico. Como é importante você contextualizar aos seus acadêmicos, a esses profissionais, e aí falando do advogado, que ele precisa estar conectado.
ele não sairá de uma graduação e conseguirá manter o exercício da sua profissão distanciado das novas tecnologias. Isso não existe. Então, as novas tecnologias, elas fazem parte do nosso contexto, elas estão inerentes à nossa sociedade, né? E ele precisa estar preparado. Ele precisa entender que ele é possível e ele vai atender o cliente dele pelo meio virtual. Ele vai fazer reunião virtual, né? E ele precisa estar preparado para contextualizar a reunião dele pelo meio virtual, ou seja, ele precisa se conectar ao seu cliente, e ele muitas vezes vai fazer isso pelo meio virtual. Então, para a nossa carreira, é importante contextualizar isso, e o professor precisa estar preparado para contextualizar com os acadêmicos essa nova realidade. Acho que esse é um ponto também. A questão, por que eu coloco que o ensino híbrido, na minha concepção, ele é mais interessante do que a modalidade 100% à distância, pelo menos no que tange a graduação. Porque na graduação, você está recebendo um acadêmico que ele vai ser iniciado, ele vai ser preparado para esse novo universo que é o mundo jurídico. Nós temos uma densidade teórica que exige dele diálogos, trocas, que talvez no 100% à distância, ou essencialmente no 100% à distância, por vezes não é possível. No híbrido, você vê uma peculiaridade que eu considero extremamente interessante, que é o aluno, ele se prepara, então ele participou, ele recebeu o material, ele contextualizou aquele conteúdo, ele teve a oportunidade de fazer outras pesquisas, de navegar, porque eles fazem isso também no 100% presencial, né? É o inferno da aula presencial, às vezes o aluno está lá no Google, e aí ele pega uma opinião rápida, às vezes sem nenhum contexto, e joga para o professor, né? E o professor se vire. Então, no híbrido, ele também tem essa possibilidade, só que ele pode fazer isso com mais tempo, ele consegue fazer uma pesquisa muitas vezes mais aprofundada, se é que ele tem interesse. Eu estou partindo da premissa de um bom aluno. Então, ele chega na sala de aula daquela disciplina, no modelo híbrido, com a possibilidade de já apresentar dúvidas mais maduras e consistentes. Então, ele consegue assumir uma figura de protagonista mais madura, né? Se ele fez uma pesquisa e percebeu dificuldades para o uso, enfim, vou trabalhar aqui uma ideia que eu acredito muito, essas soluções alternativas de conflitos, né? Eu aposto muito, essencialmente, na advocacia, que é extremamente relevante. Eu tenho me dedicado a estudar e a tentar aplicar como advogada essas soluções adequadas, né? É um universo novo. Então, vamos imaginar que ele fez uma pesquisa ampla, ele consegue chegar na sala de aula e fazer essa troca com o professor e os colegas de uma forma diferenciada. Ele consegue fazer isso, ele consegue se expor com mais tranquilidade. Na minha perspectiva, no meu ponto de vista, isso funciona muito bem. Quando nós começamos a implantar, então, ainda lá nesse período pré-pandemia, a educação à distância, nós iniciamos na minha instituição com disciplinas em que elas estavam 100% à distância. E não funcionou, João, não funcionou pelo que eu te coloquei. O aluno não estava preparado, ele esperava uma disciplina 100% presencial. As disciplinas, elas não foram trabalhadas enquanto processo, então elas surgiram para dar uma resposta para a instituição, e os professores também não estavam preparados. Então, nós vivemos um período de crise enorme, muito difícil de ser conduzido, foi conduzido, a instituição foi muito acolhedora no sentido de ouvir alunos, acadêmicos e coordenador, e nós migramos para aquilo que hoje é o híbrido, sem saber que seria o híbrido. Naquele momento não se falava propriamente do híbrido. Mas nós chegamos à conclusão nas reuniões que para o aluno minimamente era importante, e por isso eu falo da importância do híbrido, ele ter a oportunidade, porque eles então passaram a ter um momento pré-estudo
e chegavam na sala de aula apontando dúvidas, então eles conseguiam ser protagonistas, certo? Então ela virou meio, e isso foi uma experiência incrível, e eu quero dizer que me parece um modelo muito apropriado para a graduação. Na pós-graduação, nós temos um outro cenário, né, de um aluno já mais maduro, de um aluno que já se apropria melhor do seu conhecimento, ele tem mais maturidade para fazer essa discussão, né? Então, eu vejo essa diferença entre o nosso aluno de graduação e o aluno de pós-graduação. Bom, a outra questão, nesse período pré-pandêmico, e que eu quero dizer que durante a pandemia, eu acredito que ele se mantém, né? Eu acredito que se mantém, mas no período pré-pandêmico, a gente já evidenciava na gestão, é que nós tínhamos professores que não estavam adaptados, porque a formação do professor, né, desse professor que estava na sala de aula, ela não foi uma formação mediada por novas tecnologias. Então, havia uma dificuldade. Não quer dizer que os professores não queriam, não é isso. Existia o medo do novo. Eles precisavam ter uma adaptação. E aí, de novo, eu volto à questão do processo, não foi processual, né? Os professores tiveram um contato e precisaram implantar em sala de aula sem que houvesse esse caminho processual. Isso tem um reflexo direto na formação do nosso acadêmico, do nosso futuro advogado, do nosso futuro magistrado, tem um impacto. Então, nós temos uma geração que é fruto deste impacto do professor que não está preparado e que no caminho está fazendo esse processo, forçado, porque não veio de forma natural. Então, essa é uma questão que a gente precisa pensar, né? Que bom que a ESA está pensando, que é preciso pensar nisso. Nós estamos recebendo advogados que passaram, que são fruto deste impacto, e que ainda teremos muitos que serão frutos desse impacto, que é a adaptação do professor na sala de aula. Isso precisa ser pensado, né? Tem uma segunda questão, é a própria dificuldade do professor. A instituição, vamos partir da premissa que a instituição entregue tecnologia, ele tem dificuldade para fazer esse contato, para fazer essa transição de mudança. Bom, se você está falando apenas dos acessos, da tecnologia em si, não, eu estou falando da tecnologia também pensada como um processo de inovação no modelo de aula. Então, nós temos novas metodologias, nós temos a sala de aula invertida, nós temos gamificação, nós temos, né, várias alternativas, mas o professor não parou para pensar nisso como alternativa para pensar a sala de aula dele, porque ele não estava preparado, então ele está fazendo o processo. A gente tem que partir da premissa que é a tentativa-erro, né? Eu acompanhei, enquanto coordenadora, vários colegas coordenadores que diziam assim, não, mas no meu curso lá de arquitetura funciona super bem. No curso de engenharia, nossa, os alunos estão amando a sala de aula invertida, a gamificação. Ok, mas nós estamos falando do direito, então não se aplica para todos. E no direito há uma resistência, né? Quem atua na gestão sabe disso. Há uma resistência que precisa ser superada, e ela começa a ser superada a partir do momento que o professor vai internalizando, vai suavizando, ele começa a entender este processo, mas ainda é caminho, né? Eu acompanhei algumas falas de colegas expondo, olha, eu dou aula, eu sou professor de direito, eu trabalho com a tecnologia trabalho novas metodologias no curso de arquitetura e no curso de direito. É diferente. Então, se a ESA está fazendo esse trabalho de pesquisa, provavelmente consegue perceber isso, né? É diferente. O aluno de direito, ele exige um outro tipo de olhar. O que funciona bem? Quando a gente consegue trabalhar a sala de aula invertida, com os cases, porque aí o aluno se sente provocado. Então, isso é interessante, isso é importante. Numa pós-graduação vai funcionar melhor do que na graduação? Talvez porque a gente tem um aluno com mais maturidade, né? Ele já se formou, ele foi para o mercado e ele entendeu, opa,
não está tão fácil assim como eu imaginava. O mercado não está me absorvendo como eu imaginava. Então, eu preciso desenvolver um raciocínio lógico. E muitas vezes é a pós-graduação que vai me ajudar. Só que nós estamos falando de um aluno que tem um ponto de partida diferente do acadêmico da graduação. Porém, como eu vinha falando no início aqui, eu entendo que o acadêmico, lá na graduação, ele precisa ter contato com esse diálogo, de que ser protagonista no processo da sala de aula é muito importante para a formação dele, né? Nós precisamos trabalhar com essa perspectiva. Então, nesse período pré-pandemia, nós conseguimos, por exemplo, ter um ponto que eu considero essencial na formação do acadêmico, desse advogado, que é o núcleo de práticas jurídicas. Eu considero ele extremamente importante, João. Eu sou uma defensora do núcleo. Ele pode ter carga horária um pouco reduzida, então nós podemos ter modelos, eu acompanhei isso, né, de instituições, por exemplo, na região de São Paulo, em que o aluno ele acessa estágio de uma forma mais facilitada, então ele pode ter uma carga horária externa, mas é muito importante essa carga horária que ele tem, é muito importante essa carga horária que ele tem dentro da universidade. É extremamente importante. Por quê? Porque ali ele acessa algo que é uma premissa das nossas diretrizes curriculares, que é a formação humanizada. Né? Eu entendo que o núcleo de práticas jurídicas ele permite isso. Ele também permite a troca. Ele vai ter contato com realidades diferentes dentro daquele grupo de colegas da sala de aula dele. Isso é muito importante, porque quando você faz direto dentro de um escritório de advocacia, dependendo do escritório, você vai ficar numa bolha, que depois não vai ser a sua realidade. Você vai sair para advogar, se você começar da sua estaca zero, é muito diferente daquele escritório que você trabalhou, que era uma bolha, que era um mega escritório. Então, você precisa ter esse contato dentro da graduação com núcleos de práticas jurídicas, me parece muito importante para a formação desse acadêmico. E uma segunda situação é nós entendermos que a realidade brasileira não é a mesma realidade de São Paulo, não é a mesma realidade dos grandes centros. Nós temos várias universidades pelo Brasil que o núcleo de prática é a única oportunidade que o acadêmico tem para fazer essa formação dele, que precisa ser uma formação sólida, que precisa ter uma base sólida. Ele não pode sair para o mercado sem uma base sólida. Nós temos o exame de ordem que auxilia fazer um filtro? Temos. Mas aí, como coordenadora, eu entendo que eu tenho uma responsabilidade de formar todos. Eu quero que todos tenham condição de passar no exame de ordem e que todos possam alçar os seus objetivos. Eu não posso, como educador, partir da premissa que o exame de ordem vai fazer uma peneira e que muitos vão ficar de fora porque eu não consegui entregar conteúdo para o meu acadêmico. Se ele não aproveitou, foi uma decisão dele, mas a instituição de ensino ela está ali para levá-lo a esse êxito, né? Então, na formação do acadêmico de direito, esse núcleo de práticas jurídicas, pensando na advocacia, no meu ponto de vista, ele é essencial. E ele precisa ser um núcleo que esteja atento à formação de uma maneira ampla. O que eu quero dizer? Que era uma briga nossa na instituição de ensino, trabalharmos com soluções adequadas de conflito. O acadêmico fazia o primeiro contato dele, era entender se era possível refazer uma mediação. Porque a nossa advocacia exige um outro advogado. Nós precisamos de um outro advogado. Um advogado que entenda a importância dessas novas soluções. Isso é essencial na formação do acadêmico, né? Bom, não tem opção e ele vai partir para uma solução mediada pela nossa justiça, pela magistratura, ok? Mas ele tentou e ele está preparado para a solução adequada de conflitos. Então, e isso tem que vir dentro da universidade. E isso eu já estou falando de um momento em que nós começamos a aplicar
muito antes de vir como uma obrigatoriedade pelas diretrizes do MEC. Mas por quê? Porque pensando que essa formação ela precisa ser sólida. Então, nós não devemos depender das... Claro, é importante, nós temos que ter as diretrizes curriculares, mas nós não podemos depender delas. O ensino, ele precisa trabalhar com o que vocês fazem hoje dentro da ESA, a pesquisa. Ele precisa trabalhar com pesquisa e ele precisa dar aplicabilidade a esse conhecimento que é produzido, né? Se transformar numa legislação é um processo posterior, mas é muito importante nós entendermos que a graduação é também pensar novas metodologias, pensar o ensino com essa perspectiva de estar sempre acompanhando os movimentos da sociedade. Bom, como a gente não tem muito tempo, eu vou passar para esse pós-pandemia, porque eu acredito que a gente consegue também ir fechando, né? O que eu percebi, o que eu percebo agora com a pandemia, é que é incrível, mas as instituições de ensino não estavam exatamente preparadas para o processo. Então, nós vimos discutindo isso, né? Eu fiz um relato para vocês agora do que eu vivi enquanto gestora na inserção do ensino à distância, essas novas metodologias, mas mesmo assim, quando chega a pandemia e impõe a todos um recolhimento, né? Essencialmente na questão do ensino, a educação, nós estamos com os acadêmicos recolhidos, algumas instituições começando a voltar ao presencial, mas nós estamos falando de março do ano passado. E nós passamos todo esse período e as instituições fazendo um processo de adaptação. Muitas delas não tinham plataformas adequadas. Muitas não tinham preparado seus professores. E o que aconteceu foi que todos caíram nesse universo e foram se adaptando. Então, João, pense que nós vamos ter uma geração de advogados formados com lacunas. Isso é fato. Os professores foram se adaptando, muitos não conseguiram adaptar as metodologias ativas que eles aplicavam no presencial para o ensino remoto, para o ensino à distância. A gente percebe isso, vários relatos, eu tenho escutado relatos de professores extremamente estressados, extremamente confusos, tentando adaptar as aulas, que são ainda pensadas no modelo presencial, e acadêmicos também com dificuldade. Você estava relatando há pouco, o aluno ele não quer abrir a câmera, ele não pergunta porque ele tem vergonha, ele não quer se expor, né? Então, o que a gente percebe é que aquela troca que às vezes ela até poderia acontecer com alguma dificuldade em sala de aula, porque a gente não pode dizer que os alunos 100% eram desinibidos, porque eu sou colega de sala de aula 10 semestres e eu vou perguntar, não é isso. Mas nós, professores, sabemos, mesmo aquele aluno que tinha uma dificuldade, quando terminava a aula, ele ia lá no final da aula perguntar ao professor. Né? Todo mundo saiu, ele vai lá no cantinho, professor, pode tirar aquela dúvida que eu fiquei com vergonha de perguntar? Então, você tinha esse processo. E quando a gente vem para esse processo pandêmico, o aluno ele é lançado nesse novo modelo, para muitos novo, porque algumas instituições não aplicavam nada na educação à distância, não estavam preparados nem mesmo para o híbrido, ele é lançado nesse novo modelo e ele não sabe como se portar. Então, nós temos um acadêmico que não sabe como se portar, nós temos um professor que está se adaptando de maneira forçada ao novo processo. Então, veja que problema nós temos. Né? Que problema nós temos a ser enfrentado na formação desses novos profissionais. Isso me preocupa bastante. Por quê? Porque a gente eu pelo menos, vou colocar agora como advogada, eu já percebi uma dificuldade trabalhando, recebendo estagiários que muitas vezes já apresentava dificuldade de trabalhar aquela ideia do nexo de causalidade, ele não consegue fazer essa relação entre o fato e o direito, ele tem uma lacuna que ele não consegue fazer isso, porque muitos estão acostumados a pegar um modelo de petição e copiar, então ele não pensa o problema jurídico, né? Ele não raciocina o problema jurídico.
E agora nós temos uma realidade que pode ser ainda mais difícil, porque essa realidade durante a pandemia, e que você bem observou, será que nós vamos ter um momento pós-pandemia? Então isso tem que ser pensado, acho que esse é um ponto importante para a ESA. Vamos ou não vamos ter esse momento pós-pandemia? Como a ESA, vamos falar da OAB, como que a Ordem dos Advogados do Brasil ela pode trabalhar nesse sentido? Como ela vai analisar essa nova realidade? O que vai ser feito? Como que as instituições de ensino vão trabalhar daqui para frente? Porque é uma realidade, a educação à distância, anteriormente poderia ser pensado, dizer que era uma alternativa para as instituições que iriam implantar, ou queriam implantar por todas as razões que a gente conhece. Hoje ela é uma realidade posta. Nós vamos precisar ter melhores plataformas para entrega de conteúdos, nós precisaremos ter os professores realmente adaptados, precisam ser pensadas novas metodologias, porque nós precisamos de profissionais que estejam preparados para essa sociedade. E aí eu diria que, dentro disso, não se perde a formação humanizada. Na minha opinião, Jo, isso não se perde. Então, ela precisa ser pensada, né? Nós temos novas metodologias, nós temos novos modelos, nós vamos receber acadêmicos preparados para essas novas tecnologias, mas nós também vamos receber acadêmicos que não estão preparados e não conseguem se preparar. Nós percebemos que no Brasil nós ainda temos acadêmicos, eu vi em algum lugar, acho que no fim de semana, uma reportagem de um menino estudando em cima de uma árvore. Nós vamos ser advogados formados nessa condição, João. Então, nós precisamos pensar de que forma o ensino vai chegar para que essa realidade seja acolhida, né? A minha formação em desenvolvimento, ela sempre me traz essa reflexão. Entre o global e o local existe uma distância, né? As diretrizes curriculares colocam isso, você tem que pensar o local. É claro que você tem uma formação básica do direito, com conteúdos básicos, mas existem especificidades locais, e elas devem ser pensadas, a gente precisa continuar pensando nisso. Aquilo que nós estávamos falando há pouco, o advogado que vai atuar em São Paulo é diferente do advogado que vai atuar no interior de Santa Catarina. Ele precisa ter a formação jurídica básica, mas ele não é o mesmo advogado. Isso tem que ser compreendido. As realidades nessa formação são diferentes. Então, a gente precisa ter essa reflexão. Acho que a OAB tenho certeza que a OAB ocupa um papel importantíssimo. Eu já autorizei vários cursos, né? Já fiz diversas apresentações. E a gente sabe que o que nós apresentamos para a OAB, ela é uma premissa do que se pretende. Mas quando a gente chega lá no final da caminhada daquele acadêmico, quando aquele curso já está sólido, não necessariamente tudo que está pensado no PPC foi aplicado. E eu entendo que o PPC é muito importante, porque ele é a diretriz de formação para aquele acadêmico, para aquela realidade local. Então, ela é muito importante. Esse advogado que eu vou formar, ele precisa estar conectado com o global sem perder o local. Isso é muito importante. Ele precisa ter raciocínio lógico denso, ele precisa ser um cara muito fera, ele pode atuar numa perspectiva do direito internacional, mas ele não deixa de ser um advogado que precisa ter uma formação humanizada. Isso é responsabilidade da graduação, isso continua sendo uma responsabilidade no processo de pós-graduação, porque a gente deve manter o nosso profissional com essa compreensão de que ele precisa ter uma relação ética nas suas relações com os seus colegas de trabalho, mas, acima de tudo, uma relação ética com aquelas pessoas que ele atende, né? Entender o cliente não como número, mas como pessoa. E isso a pandemia tem nos ensinado, né? Nós temos 300 mil mortes, não são números, são pessoas e são famílias. Então, isso precisa ser compreendido.
Eu queria terminar com essa colocação de que gestores, e aí eu estou falando dos nossos diretores, dos nossos coordenadores, né? Muitas instituições também têm seus gerentes, eles precisam estar próximos dos seus professores e dos seus acadêmicos. Disso depende a formação de um excelente profissional. E eu acredito que a gente sempre deve balizar o ensino jurídico pelo excelente. A gente não deve partir do raso. Eu não posso partir da ideia de que eu vou formar alguém com condição de passar no exame de ordem e depois ele vai fazer a sua formação na pós-graduação. Eu vejo diferente. Eu acredito que o professor, que o acadêmico, que todos que estão envolvidos nesse processo, eles precisam ter em mente a excelência. Eu quero formar o melhor acadêmico. E o melhor no sentido de ter conteúdo, conhecimento jurídico, estar preparado para se adaptar, porque hoje é o EPROC, amanhã é outro sistema, né? Com todas as suas dificuldades que a gente que usa sabe. Tem dia que não tem jeito, aquele vídeo que você quer salvar no sistema, ele não tem jeito, o tamanho é maior, ou é incompatível, ou o EPROC está com problema, né? Então, esse profissional ele tem que se adaptar a isso, então ele precisa estar formado, preparado para se adaptar. O que eu faço quando tudo está dando errado? Ele precisa estar preparado para esse raciocínio, né? E o que eu considero mais importante, que este profissional saia com essa formação humanizada. Nós não podemos abrir mão das ferramentas que nos permitem fazer esta formação. E aí, deixando bem claro que eu sou favorável, que eu enxergo, que eu já percebia, mas que a pandemia só me deu uma certeza. As novas tecnologias, as novas metodologias estão aí, a gente tem que saber usá-las. Não adianta nós negarmos isso. O mundo do direito, ele está adaptado às novas tecnologias, o ensino jurídico tem que acompanhar as novas tecnologias. Isso significa prepararmos professores, prepararmos acadêmicos e mostrarmos a necessidade do uso das novas tecnologias. Eu entendo, João, que isso é fundamental. E aí, como eu falei, né, esse profissional que precisa estar pronto para também saber caminhar, ele tem que ter essa autonomia que as metodologias ativas tanto discutem. Ele precisa criar autonomia, mas ele precisa de nós para ajudarmos ele a ter autonomia. Como você falou, garanto que nas suas aulas, mesmo na pós-graduação, você é um mediador, você é um facilitador, né? E enquanto facilitador, você vai mostrar para ele o caminho, mas você não vai lançá-lo para o caminho sozinho. Você vai mostrar para ele, eu estou aqui, você pode ir, siga, mas eu estou aqui para te ajudar. Sempre que necessário, volte, eu estou aqui. E para mim, essa é a função do professor mediador, do coordenador mediador, e acredito que a ESA cumpre esse papel muito bem quando ela trabalha com pesquisas nesse sentido, e também mostra para o advogado, nós estamos aqui. Pode seguir, mas nós estamos aqui. Conte conosco. E isso é muito importante, né? Então, era isso. Espero ter contribuído e dizer a vocês que eu estou à disposição, que foi um prazer enorme ter a oportunidade de estar aqui com vocês, viu? Um abraço, João. Muito obrigado, Lúcia. Foi super interessante. Eu fiz aqui várias anotações de reflexões que são compartilhadas por nós, você, eu, aqui o nosso grupo de pesquisa da ESA, algumas outras questões que eu pensei que vieram da sua fala, que me trouxeram essas reflexões. Queria, se você ainda tiver uns minutinhos, ouvi-la a respeito aqui de uma ou duas dessas questões. Claro. Você falou uma coisa que, para mim, que reverbera muito algo que eu também encontro na minha prática e na minha pesquisa, que é o perfil do aluno do curso de Direito não é exatamente o mesmo perfil de outros alunos, e temos aqui uma procura
de um aluno de uma formação mais tradicional, que é um pouco, inclusive, controversa, ela é um pouco contraditória, porque ao mesmo tempo que o aluno quer uma formação tradicional, com um professor, né, e aí com todos os estereótipos de gênero e raça, né, geralmente é um homem branco de terno e gravata, né, se ele chega lá de calça jeans, o aluno às vezes já olha torto, já tem que ganhar confiança. Eu ouvi isso uma vez de uma professora amiga minha, ela falou assim: João, você é um ótimo professor, mas você tem uma vantagem que é muito difícil para nós que não temos. Você entra na sala de aula e você é um homem de 45 anos, branco, casado, então você fala, olha, né, cis, né, todo o estereótipo do professor. Então, o aluno, ao mesmo tempo que ele procura isso, ele rapidamente se incomoda, se irrita, acha chato aquela aula que é uma aula expositiva. Então, muitas vezes, isso acaba sendo contornado pelo professor que tem uma boa oratória, né, que faz lá, usa de recursos, né, de professores de cursinho ou de professores que dão verdadeiros shows, mas isso tem um limite. Isso não é, né, como você disse, não é metodologia participativa. Você tem ali alguém que encanta os alunos, né, um encantador de alunos por algum tempo. Quando a gente chega na pós-graduação, isso muda um pouco. E aí você mencionou, né, um aluno que está mais maduro, que está mais preparado, mas aí vem a minha primeira observação que eu queria saber a sua opinião. Será que isso também não tem a ver com o papel do professor na pós-graduação? Porque esse professor, né, esse típico professor que a gente está falando aqui, ele vai dar uma aula na graduação em que ele vai, entre aspas, transmitir conteúdo. Então, ele vai lá declamar conceitos, né? Muitas vezes incompreensíveis para o aluno. Ontem eu dei aula de teoria geral do processo, em que falávamos sobre os conceitos de ação. Então, você fala, não, porque a teoria da ação abstrata, porque os imanentistas, porque os romanos já diziam. E é lógico que isso é um conteúdo importante, mas que é muito difícil de ser absorvido pelo aluno. Quando eu chego na pós, eu não tenho mais esse objetivo de esgotar um determinado conteúdo, isso está relacionado tanto quanto esse aspecto tradicional do curso de Direito, mas também com o aspecto de formação profissional, ou seja, o MEC exige esse programa, você tem mais liberdade. Tendo mais liberdade, eu consigo discutir questões que são mais relevantes, seja de um ponto de vista prático, seja de um ponto de vista teórico, eu consigo aprofundar, fazer outras relações, porque não tem mais as amarras da graduação. Então, a verdade é que, quando a gente tem um curso de graduação que é voltado à formação de um profissional, então ele tem que gerar uma série de capacidades que vão resvalar muitas vezes na aprovação da OAB ou de um concurso, isso amarra demais o nosso curso e faz com que o aluno que espera esse método, que quer estar na sala de aula, de preferência num prédio ou antigo, ou com cara de antigo, né, com todas aquelas características, com o professor de terno e gravata, rapidamente perca paciência com aquilo, ele acha chato aquela aula. E aí, você falou em seguida da prática jurídica, eu escrevi aqui. Olha, na prática jurídica acontece a mesma coisa. Quando eu pego o aluno de prática, eu sei que ele já passou pelos conceitos essenciais, então eu tenho uma maior liberdade para lidar com isso, eu posso dar outras reflexões para ele. E aí tem um pouco desse ensino invertido, né? Eu passo do caso concreto para extrair o conceito teórico e depois voltar à aplicação desse conceito teórico em outros casos. Então, de que forma você acha, né, que a gente poderia combinar isso, poderia abrir mão um pouco desse ensino tão amarrado que a gente tem, que está inclusive fundado nessas expectativas dos alunos, para ter um ensino de graduação mais próximo, da pós-graduação, da prática jurídica, né? A gente tem, você falou do exemplo da mediação, eu passei também por uma situação muito parecida, de ter alunos que dizem, mas eu entrei na faculdade de Direito para brigar, não é para fazer mediação. Eu não quero, eu quero mostrar que eu tenho razão. Então, quando você fala, olha, isso é um conjunto de habilidades que você tem que desenvolver, isso não se dá apenas na resolução de conflito, mas se dá no trato com as partes, os seus clientes, então tem uma série... Então, assim, lidar com as expectativas dos alunos, né? Lidar com a expectativa de um ensino presencial,
tradicional, formal, expositivo e voltado para o conflito. Né? E a gente tem uma realidade agora que diz, não é presencial, é mediado por tecnologia, não é só voltado para o conflito, não é necessariamente baseado na transmissão de conteúdo, de conceitos, e você tem que lidar com isso. Então, um dos lugares que eu dou aula, a faculdade tem essa característica. Então, o aluno que busca essa faculdade, ele já busca porque ele sabe que vai ser diferente. Isso facilita muito a vida do professor. Né? O que não acontece na graduação. Na graduação é mais difícil você ter. Tem o vestibular, tem as condições econômicas, é a faculdade que eu consigo pagar, que é a faculdade que tem perto de casa. Então, essa era uma primeira questão. Foi um pouco longa, mas esse era o meu primeiro ponto. O segundo ponto, você falou, que eu achei super interessante, são as peculiaridades regionais. E aí eu faço uma ponte com esse primeiro, que é, a gente tem um dilema, né, como professor, como coordenador de curso, que é, eu tenho que formar um profissional voltado para atuação dentro da realidade que ele está inserido. Então, ele pode ter uma formação mais voltada para o agronegócio, mais voltada para serviços, Então, quem que eu estou tratando aqui? Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que ter essa formação humanizada, que você bem falou também, que é uma formação que muitas vezes é indistinguível de uma formação mais sólida como jurista. A gente tem essa discussão agora de forma clara, né, em que um aluno ou mesmo um graduado em direito não aceita que determinadas garantias fundamentais sejam consideradas em um julgamento. Então, o advogado que fala, eu não acho que foi imparcial. Para mim, isso não é importante. E aí você tem que voltar, não, calma aí, vamos voltar até a graduação. Você lembra que a gente estudou devido ao processo legal? Que isso faz parte de uma evolução histórica, que isso compõe um conjunto de direitos, então não é algo que possa ser objeto de escolha, né? É uma norma, tem eficácia vinculativa, então, e você de repente se vê diante dessa discussão, e me parece que muito porque esse aluno é formado para uma atuação, tem uma formação muito voltada à sua atuação profissional, técnica, instrumental. Então, como que eu entro com a ação? Como que eu faço recurso? Como que eu... né, e não tão humanizada, tão jurídica, no sentido de se entender de onde vem isso, quais são as reflexões que são possíveis a partir disso, ou até mesmo quais são as estratégias que eu posso elaborar a partir disso. Então, acho que são basicamente essas duas questões que eu queria te ouvir. Desculpa eu ter sido tão... me alongar tanto, ótimo. Né? Não quero ser palestrinha, como dizem por aí, mas é que, de fato, esse é um assunto que me interessa muito e eu queria te ouvir. Então, você está com a palavra de novo, Lúcia. Nossa, mas foi ótimo, assim, são dois pontos bem, bem importantes, né? Bom, eu vou começar pelo último. Eu vejo que a gente vive um momento social que requer uma reflexão muito forte. Eu vou falar da OAB enquanto meu órgão de classe, né? E também nós estamos aqui falando para um evento da OAB. Que a OAB ela exerce um papel muito importante, norteador desse profissional que muitas vezes se descola da realidade dele de formação, né? Ele vai trilhando, ele se forma, ele trilha um caminho profissional e ele chega num determinado ponto que ele esquece as bases de formação dele. Ele esquece que existe uma Constituição Federal, né? E que essa Constituição Federal, se ela foi pensada e trabalhada em sala de aula, na sua essência, de forma sistêmica, ela por si só possibilita para esse profissional ter uma formação mais humanizada. Nós podemos não ter a nossa Constituição, pode não ser perfeita, mas ela tem elementos basilares que permitem a este profissional ter essa visão humanizada. Você acabou de falar, o devido processo legal, né? O contraditório, a ampla defesa, a dignidade da pessoa humana, elas não se descolam. Nós temos princípios constitucionais que trabalham essa formação sistêmica. Isso precisa ser muito bem
pensado e trabalhado e discutido durante a graduação, né? Para que esse profissional tenha na sua essência essa formação. Quando ele se descola, e hoje a gente vive um momento de descolamento, a OAB consegue discutir quando ela traz essas bases de volta para o diálogo. A OAB acaba, ou deve fazer, mas faz a sua forma, essa discussão. Quando ela se manifesta, né, ela tem uma responsabilidade. A OAB tem uma responsabilidade na sua perspectiva de federação, né, de pensar a OAB nacional. Ela tem esse papel. E ela precisa resgatar. Não significa, né, João, que todos irão acolher ou que esses profissionais irão mudar completamente seu ponto de vista. Mas se nós temos uma OAB que se posiciona, a partir deste olhar de formação humanizado, ele vai lembrar para a sociedade que esse é o norte dos nossos advogados, dos nossos profissionais. Né? E isso, no meu ponto de vista, é fundamental, porque é uma referência para a sociedade, é uma referência para os nossos advogados e é uma referência para quem está no ensino. Porque quando você está na sala de aula, seja na graduação ou na pós-graduação, você vai trazer essas referências e você vai lembrar o papel que a instituição ocupa em determinado momento do país. Então, se nós vivemos hoje uma crise, e o STF tem enfrentado isso todos os dias nos seus julgamentos, né, a gente percebe e observa a divergência que se instala dentro dos votos, e a gente sabe muito bem qual é o papel do Supremo Tribunal Federal, nós sabemos disso, né, mas ele tem ocupado um espaço que vai manter todos atentos. Ele vai manter todos atentos. E o OAB também está nesse jogo desses atores sociais que vão gerar esse reflexo dentro do ensino, dentro da educação jurídica. Isso não tenha dúvida, né? Isso vai para dentro da sala de aula, isso é objeto de discussão, seja na graduação, seja na pós-graduação. E aí chegou na tua segunda pergunta, como é que a gente faz essa aproximação, né, da graduação, do modelo de aula da graduação com a pós-graduação, a partir das diretrizes curriculares nacionais, a partir, então, dos nossos PPCs, os projetos de curso em cada instituição de ensino, e também dos seus professores. O que eu vejo, né? O que eu percebia? Então, eu acho que o primeiro ponto, a gente precisa ter um coordenador que ele tem uma dedicação exclusiva para a instituição de ensino. Isso é um ponto. Por quê? Porque esse coordenador, ele consegue estar atento a tudo o que está acontecendo. A gente sabe que um acadêmico de direito, se ele tem uma boa relação com o seu coordenador de curso, é lá que ele vai se sentir acolhido para dividir as suas angústias. Então, aquele aluno que você comentou, ele entra na sala de aula com a perspectiva de um estereótipo de um professor, e é fato, vou falar como coordenadora mulher e professora mulher, é fato. O professor homem, branco e de terno, ele vai ter uma aceitação inicial diferente da professora mulher, do professor negro, do professor indígena. Vai ter. Isso é fato. E aí entra a figura do coordenador. É ele que tem que dar suporte para aquele professor que não tem o estereótipo pensado para aquela turma ou para aquele perfil de acadêmico. Porque ele precisa dar esse suporte. Ele precisa mostrar para o acadêmico que não é o estereótipo do professor que entrega o melhor conteúdo. Quem entrega o melhor conteúdo é o professor melhor preparado. Né? Eu sempre dizia e conversava com os meus professores, né? Sala de aula não é bico. Eu não vim aqui dar uma aulinha. Eu vim aqui formar acadêmico, profissional, não é bico. Então, você precisa deixar claro para o professor. Aí, se você tem essa relação de confiança com o teu professor, você vai bancar isso para o teu acadêmico. Não, ele está preparado. Eu estou bancando esse professor. Né? E aí vem o segundo ponto. A instituição de ensino precisa dar condição para o professor.
Porque eu concordo contigo, João, às vezes você não precisa entregar aquele conteúdo basilar que você está falando, aquelas teorias que na aula expositiva o aluno não aguenta mais, ele não quer ouvir, ou ele não consegue se concentrar porque ele trabalhou o dia inteiro, o aluno da noite, ou da manhã, que chegou e sabe que vai sair, né? Ele não está preparado. E na pós-graduação eu não preciso fazer isso, eu não tenho esta amarra. Então é o equilíbrio. A gente precisa ter o equilíbrio, a gente precisa que o professor sinalize para o acadêmico: as teorias estão aqui, eu vou trabalhar de uma forma introdutória. Vamos, né? Nós vamos trabalhar com a sala de aula invertida, vocês vão fazer a pesquisa em casa e nós vamos trazer para discutir. Mas não é o meu objetivo final de aula. Eu sempre costumava pedir para os professores, quando eu entrar na sala de aula, eu preparei a minha aula. Então, eu vou botar qual é o objetivo desta aula. Ah, nós precisamos alcançar isso aqui. Né? Nós precisamos, o nosso fim é discutir todas as eficácias de normas constitucionais. O que está no meandro disso vai ser trabalhado com o aluno de diversas formas e as novas metodologias. Então, eu acredito que a gente consegue aproximar a sala de aula da graduação com a da pós-graduação quando a gente dilui essa densidade teórica, divide a responsabilidade com os acadêmicos, então, preparar eles já na graduação para dividir essa responsabilidade, aplicando essas novas metodologias, mas não perdendo de vista o que é núcleo, o que é central naquela aula, né, que é o objetivo final da aula. Então, isso eu consigo visualizar, mas para isso, eu volto a dizer, a gente precisa de uma gestão de educação que trabalhe o todo, o curso precisa estar engajado, eu não posso ter um professor que dá uma aula 100% expositiva e um professor totalmente focado na metodologia ativa. Eu preciso de um grupo, ele não precisa ser igual, não é isso. Não estou falando disso. Estou falando que ele precisa estar equilibrado. O acadêmico ele precisa perceber que o curso tem um corpo docente equilibrado. Ele segue uma linha. Aí ele se sente confortável, porque ele não vai ter aquele professor que ele vai dizer assim, aquele termo que a gente escuta, né? Pô, aquele professor é foda, professora. Nossa, ele chegou lá, ele falou, ele sabia toda a teoria. Já a outra, muito fraca, né? Só fala a partir de exemplos. Entende? Então, isso não pode acontecer. Você precisa de uma gestão equilibrada. Se você tem uma gestão equilibrada do teu corpo docente, eu sempre dizia para os professores, né? A gente não precisa de um sol no nosso meio que brilha mais do que todo mundo. A gente precisa ter sempre uma equipe tá uniforme. Todos são reconhecidos, cada um pelas suas habilidades e competências. Porque aí você tem um curso também mais tranquilo, que ele caminha mais tranquilo. E aí você consegue fazer essa formação que você estava mencionando. E aproxima mais a graduação da pós-graduação. Então, claro que eu acredito nesse fator da maturidade, mas eu acredito muito nisso, nesse corpo equilibrado. E aí eu vou te dizer, para fechar também com o segundo tema que você lembrou, né? Nós sempre trabalhamos muito com as atividades, essas extracurriculares. Então, eu também acredito muito na questão dos eventos. A própria ensino promover eventos que permitam ao acadêmico ter contato com profissionais de outras instituições, profissionais que têm uma outra formação diferente daquela da equipe dele de sala de aula que ele está acostumado. Aqueles ele escuta todo dia, ele vai dar valor, mas às vezes o que ele escuta de um visitante é diferente, dá aquele link, ratifica as falas daqueles professores de sala de aula. Então, nós tínhamos para tentar trazer esse equilíbrio que você fala, que é a formação técnica, que é essa formação teórica densa, que é aprender como propor uma ação, como redigir a melhor petição, né, que o núcleo de prática lá o ajuda a fazer. Então, a gente sempre tinha um evento, a partir de uma perspectiva teórica mesmo, vamos discutir, né, a raiz desse evento é discutir o processo civil, mas nós tínhamos um evento que nós chamávamos de direitos de minorias. Então, todo ano formativo, então, por mais que nós tivéssemos o curso dividido em semestres, nós iniciávamos
o primeiro semestre com um evento, que era um evento mais formativo, mais técnico, e nós tínhamos no segundo semestre um evento para falar de direitos e minorias. É claro que isso dava um maior burburinho, porque tinha aluno para o perfil de um e aluno para o perfil do outro. Mas como nós sempre procurávamos formas de fazê-los participar de todos dos dois eventos, eles tinham contato. Por mais que ele tivesse resistência, eu não quero discutir minorias, esse assunto não me interessa, mas ele tinha contato com aquele conteúdo. Então, isso, de alguma forma, estava dentro da formação dele. Eu acredito que são ferramentas que auxiliam, né? Assim como trabalhar com extensão e pesquisa dentro para mim é um tripé, né? Ensino, pesquisa e extensão é um tripé, é o que nos leva à melhor formação. Eu sei que não é obrigatório, eu sei que, né, isso depende de cada opção de instituição de ensino, mas eu acredito que para o acadêmico de direito, se ele conseguir vivenciar o tripé, ensino, pesquisa e extensão, ele vai ser um profissional formado com uma visão mais ampla, uma visão sistêmica. Ele vai ser um advogado que não vai ter medo de enfrentar, ele vai atender um cliente, um empresário muito bem sucedido, assim como ele vai atender, vamos falar, uma mãe solo que precisa ser ouvida, precisa ser acolhida, ela não precisa ser julgada, ela precisa ser acolhida, e para a gente fazer a melhor entrega técnica para ela, né? Mas de forma acolhedora e humanizada. É o que eu acredito que, claro, esse é o mundo ideal, né? A gente não encontra isso em todos os cantos do Brasil, mas penso eu que é uma busca e que a OAB pode ocupar esse papel de fomentar isso. E aí eu não estou falando apenas da autorização de curso, não é isso não. Eu acredito que lá sim é um momento de reflexão com os gestores, com os coordenadores que defendem a autorização de curso, mas eu acredito muito mais nesse nosso papel do dia a dia, dos eventos da OAB, das reflexões que a OAB propõe, do que a escola superior propõe, porque a expressão que eu usei no final da minha fala, né? A OAB está ali para dizer, vai lá, segue o teu caminho, mas lembra, nós estamos aqui. Não deixe de nos visitar. Sejam próximos, né? Nós temos muito a contribuir na sua formação. Acho que era isso. Muito bom, Lúcia, muito bom mesmo. Muito obrigado pela sua brilhante exposição, pela conversa, pela generosidade de compartilhar sua experiência, seu conhecimento. É uma honra tê-la tido aqui conosco. As portas estão abertas sempre para recebê-las. Vamos continuar essa conversa. Muito obrigado. Que bom, João. Obrigada, viu? Até mais.